Dizem que o tempo cura. Se partiram seu coração, o tempo cura. Se você está começando um projeto, dê tempo ao tempo. Está difícil se adaptar ao novo emprego, à nova cidade, à nova versão de você mesma? Espera, porque o tempo resolve. A gente cresce ouvindo que o tempo reajeita tudo, que ele dá conta, que ele sabe o que faz. Mas ninguém avisa o que acontece antes disso. Antes da ferida cicatrizar, antes da bagunça virar aprendizado, antes da saudade virar lembrança leve. Esse intervalo entre o tombo e a volta por cima, entre o conselho e a paz, pode ser um limbo. Enquanto o tempo não dá o ar da graça, a vida segue, gritando, cobrando, doendo. Na maternidade, então, o tempo não passa, ele atropela. Dizem que tudo é fase, mas ninguém fala o quanto cada fase engole a gente inteira. Você vê o seu bebê crescendo rápido enquanto tenta lembrar quem você era antes. O tempo cura tudo, sim. Mas enquanto isso não acontece, o que a gente faz? Grande surto! Para tentar responder essa pergunta, ou pelo menos surtar um pouco sobre ela, eu chamei duas convidadas que entendem bem desse caos aí, que é viver várias versões de si mesma ao mesmo tempo. A primeira é a Tayla Ayala, atriz, empreendedora, mãe do Francisco e da Tereza, e alguém que já se reinventou assim muitas vezes, da TV pro cinema, da maternidade pro empreendedorismo, da moda pro microfone. A Tayla tá sempre se jogando num desconhecido com uma coragem assim que inspira. E com ela, a Júlia Faria, a Jufa para os íntimos, né? Escritora, roteirista, mãe da Cora, criadora de um dos podcasts mais necessários sobre maternidade, o Mil e Uma Tretas, junto com a Tayla. E também dona do Festivalzinho, o primeiro grande festival para a família brasileira, tá, gente? Chique demais. Eu fui ano passado e tá maravilhoso. Jufa é daquelas assim que vive intensamente. Ela fala, sabe, com alma, compartilha suas vulnerabilidades e faz com que a gente se sinta menos sozinha. Pois é, as duas toparam pausar a agenda insana pra ter uma horinha aqui de conversa com a gente sobre essas pausas, dores, esperas e tudo que a gente vive no tempo que ninguém ensina a gente a viver. Olá! Não é mesmo? Gente! Tudo bom? Tudo! Estamos muito felizes de estar aqui, Não, viu? eu que tô feliz, porque assim, eu já fui lá no Mil e Uma Tretas. Duas vezes maravilhosas. Nossa, eu gostei que foi Já junto. roubando a sua audiência, É. que se você não viu, vá ver. Que são dois não. episódios inesquecíveis e muito especiais. Eu amei ter ido, foi muito especial pra mim também, muito importante pra mim. E feliz também que vocês vieram, porque é isso, né? Chama, vai, né? Tem aquilo do, foi no meu, tenho que ir. Tem aquilo do tipo, eu vou. Claro. Né? Minha amiga, tem que estar lá. E aí vocês tiveram esse tempo. A Tayla, menos tempo, né? Menos porque ela vem do Rio, né? Então, quando ela tá em São Paulo, eu tenho que defender que essa distância geográfica, eu acho que ela sai, né? Então, mas ela foi prioridade. Não, ela veio, Ela elas encaixou. gravam Mil e Uma Tretas amanhã. E a Tayla, entre tantas coisas que ela tem médicos aqui em São Paulo. Então, ela me encaixou aqui entre uma consultinha e outra. Ela se montou e arrumou um tempo pra vir pra cá. Atrasada, eu odeio me atrasar. Quem me conhece sabe o quanto eu sofro. Mas estou aqui com o maior prazer e orgulho pra gente papear. Cara, vocês acham mesmo que existe essa máxima do tempo curar tudo? Acho. Eu acho que o tempo é o melhor remédio, né? Essa frase é um clichêzão que eu acho. E total. Aliás, a gente gravou um episódio Dia das Mães dia desses. Quando eu li o tema, eu falei, gente, vai encaixar na Tayla perfeitamente, que você falou. Você lembra? Já esqueceu que você falou assim? Com certeza, já esqueci. Porque ela esquece, ela tem isso, tá? Eu também vai passar sou 10 essa. minutos, ela não lembra o que ela falou. Que você falou que se você pudesse escolher uma coisa pra você ganhar de Dia das Mães, seria tempo. Não sei quando isso vai pro ar, mas enfim, tá valendo aí. Sim, não, já passou o Dia das Mães. Foi, porque eu acho que o tempo tá cada vez mais precioso, né? Tipo, o tempo vai estar escorrendo pelas mãos, assim, de um jeito muito assustador. Eu tô muito assustada com o tempo, E assim. eu acho que a maternidade traz a coisa de você ter a criança ali materializando o tempo na sua cara. Passando, né? Porque antes, quando a gente é tia, eu acho que isso acontece, mas você fica um tempo sem ver aquela criança, filho do amigo e tal. E quando você vê, você faz…
Meu Deus. Você não tem aquele sustão, total, tipo assim, super. esse A criança tempo que você pegou no colo. todo passou. Sim. E de repente, agora quando o filho é seu, primeiro você vai contando um mês, né? Eu vivi isso há pouco tempo, né? Os mêsversários. Aí primeiro é uma coisica desse tamanho, de repente já tá sentado, de repente já tá andando, de repente vem a festa de 1 ano, que você gasta milhões. Dependendo da emoção, dependendo da emoção da mãe. E aí a criança cresce. Aí, se a minha cresceu, a de vocês já tá muito maior. Já tá quase pré-adolescente. E tem ali, né? Materializado o tempo que passa. E a gente faz o quê? Não sei, tô tentando entender, assim, e aí vem muito nesse lugar da culpa, vem muito pra mim. Porque essa administração, por mais que eu faça diariamente, tipo, sei lá, ontem eu tentei voltar a treinar. Aí o Renato falou assim, então amanhã 8h30 vamos treinar? Eu falei, não, 8h30 não dá, porque como eu vou viajar, eu vou deixar meu filho, né, marco sempre pra deixar meu filho na escola e depois ir pro aeroporto. Então, por mais que amanhã toda tem que ser deles… Porque eu vou… Então, é uma administração 24 horas por dia. Não posso malhar às 8h30. Mas 8h30 eles estão acordando, aí não importa. Porque a hora que eles acordaram, já tem que estar com eles, grudada neles, até deixar eles na escola. Pra poder… Eu fico nessa administração 24 horas por dia, todos os dias da minha vida. E ainda assim, parece que eu tô sempre devendo. Ou pra eles, ou pra mim. E sem tempo. Exato. Sem tempo. Mesmo tentando organizar direitinho. Sim. É complicado. Mas eu acho que tem uma coisa do tempo, além do tempo da agenda… que é o tempo da gente maturar certas coisas que aconteceram com a gente. Claro. E aí entram aquelas coisas básicas, do tipo… um término. Um fim de um relacionamento, um fim de uma amizade. Um fim de algo que a gente sabe que um brigadeiro pode curar. Mas depois que acabar aquela panela… O coração, tem o dia seguinte, tem o travesseiro. Exato, tem o travesseiro. Aí tem o dia seguinte. Batata, né? Aí tem a rotina. Aí eu tenho, aquela pessoa não tá mais aqui. Tanto uma pessoa de relacionamento, quanto alguém da nossa família que não tá mais. Eu sinto que é injusto, em algum lugar, a gente ficar contando só com esse cara. Só com esse tempo, mano. Não é possível que não… Que a gente… Caraca, mas vamos organizar. Mas não dá pra contar só com ele, né? Eu acho que quem conta só com ele, acho que é um pouco mais difícil, né? Porque daí você não vive, né? Sim, exatamente. Até porque ele não pra te esperar. Exatamente. Né? O senhor tempo, ele tá seguindo e não importa quanto tempo você vai levar pra chegar e deixá-lo agir… Tá dando pra acompanhar a loucura? Não, porque a gente tá entrando numa loucura real mas aqui. É sobre isso. Mas eu entro nessa paranoia, e até antes da Tayla chegar, a gente tava falando, esse é cabeçudo esse papo. Que se a gente for aprofundar nele… Não, mas pode ser cabeçudo ou não. Tá tudo bem. Mas eles acompanham a gente. É uma onda, se a gente for levar pra esse lugar, eu tô numa… É a minha noia no momento, assim, é o meu surto do momento de não deixar esse tempo escorrer pelas mãos por causa da agenda, para eu poder usufruir do caminho. Até chegar nesse cara. Gostei entendeu? Do caminho. Mas aí a gente tem que fazer com que o caminho… Quais são… Onde a gente encontra esse caminho, dependendo daquilo que a gente passou? Então, eu meio que de dançar a música que estiver tocando. Eu perdi um pouco do medo. Eu sempre tive muito medo… de me frustrar e de viver… Por exemplo, você deu exemplo de término de relação. É um negócio que, pra mim, eu morro de medo de viver. Sempre morri de medo na minha vida, assim. Nunca… Essa coisa da rejeição, né? De brigar com um amigo, de se afastar de um amigo, de terminar uma relação. Então, todas essas coisas sempre me deixaram numa zona de relação… Por exemplo, hoje com funcionários de cargo de muita confiança, né? Por exemplo, a pessoa que cuida da minha filha. Sabia que em algum momento, talvez aquela pessoa quisesse voar para fazer outras coisas. Eu tinha muito medo dessa hora. E eu comecei a entender que eu ia precisar passar por essas coisas. Acho que a maternidade também traz isso. Então, o que eu comecei a fazer com muita análise e vivendo situações que eu não controlei, que aconteceram de… maneiras, ao longo da vida, né? Que eu não queria que tivesse… Eu e Tayla, a gente ficou sem se falar 8 meses na nossa… Foi quase 8 meses ali, Sério? Né? Ficamos, não faz muito tempo. Desse ato. A gente também já ficou sem se falar um tempo. Mas a gente era mais nova, jovem, né? Bem, quase, uma coisa meio adolescente. Quase adolescente. Uma coisa meio adolescente. Mas eu e a Tayla foi muito pesado. Sério? Foi. A gente até falou já sobre isso. Gente, mas que tempo bom foi esse, né? Porque depois desse voltou tempo… muito melhor. Voltou melhor. Isso. E vocês ainda trabalham juntas, criaram um podcast
necessário, como diz Jamila Ribeiro, diz que é utilidade pública, que realmente porque elas dão ali um conteúdo, um afago, um abraço, uma palavra amiga, um toque, um chacoalhão e um monte de mulher que tá precisando e que muitas vezes não tem uma amiga, não tem um médico, não tem… E vocês, né, entregam isso de uma forma brilhante. Parabéns, né? Eu sempre sou amiga, eu puxo o saco mesmo. Obrigada. E que bom, né? Vamos ficar sem se falar mais tempo, mas eu gente. acho, amiga, a gente cria alguma coisa. Eu dei o exemplo aí desse término, mas assim, é isso. Um namoro antes do meu marido, que eu terminei e que eu achava que era o homem da vida, que eu ia casar. Ficar sem falar. Eu fui passando por essas situações ao longo da vida e descobrindo que do chão a gente não passa. E eu tinha muito medo de não aguentar. Eu sempre fui muito intensa e romântica, né? Ah, imagina! Você quase não percebe, imagina, né? A Júlia intensa. Imagina, Ram. Eu sigo intensa, mas eu super sei que do chão eu não vou passar. Então, você falou qual é a fórmula? Eu acho que hoje eu aceito e eu sei que vai passar. Então, assim, talvez uma panela de brigadeiro. Ontem eu tava chorando com ela. Ontem. Por quê? Ontem eu tava, tipo, mal com ela. Então, e aí eu sei que tá mal, então, tipo, eu só quero desabafar, ela só me ouve. Mas chorar é bom. Chorar já é… Ótimo. Porque Nossa, tem gente que não chora, não. Tem gente que não chora. Eu tô tirando hora pra chorar. Eu penso, a hora que eu entrar no banheiro… Eu coloquei uma criança pra dormir, eu coloquei a outra hora que eu for tomar o meu banho, eu posso chorar várias vezes. Eu programo a hora do choro. E transa, tá programando também? Vixe! Não tá transando mesmo, aquelas loucas, né? Não vale tudo, né? Não vale tudo, né, amiga? Tá difícil. Mentira, eu tô zoando. Agora não posso… Enfim, não sei quando isso vai pro ar. Nesse momento, não sei quando vai pro ar, mas nesse momento tá bom. Não sei se amanhã, mas tá bom. Ah, mas é sobre isso, né? É sobre isso. É sobre isso. Agora, não, é chorar é uma boa mesmo. Não. Chorar pra mim é maravilhoso. Eu não sei como são vocês, mas quando eu vivo algum tipo de luto, depende, né? Relacionamento. Eu sou uma pessoa… A Júlia um dia falou uma frase pra mim que eu não tinha um coração, que eu tinha uma planilha. De Excel. De Excel. Mas isso já faz um tempo. Acho que isso foi por terra já. Por terra, 100% não. Mas… Que louca, me julgando. Você acha que foi? Não foi. Você Não, melhorou. Melhorou bastante. Até porque mãe, né? Melhorou. Claro que eu tenho meu lado racional. Isso é da minha personalidade. Tem gente que vai pra um lado mais emocional, mais intensa. Mas isso eu sou mais racional. Então eu gosto de racionalizar certas coisas pra também não perder tanto tempo ali. Só que em relacionamento, não foi o caso agora. Porque eu acho que também a gente vai… buscando também algumas artimanhas ali pra gente… E a gente se fortalece, sabe que… Pô, não vou passar… eu vou sofrer, mas vai passar. Aquelas coisas clichês. Mas… E também esse término meu com o Vitor foi uma coisa muito dos dois. E muito conversada e muito alinhada. Então, acho que isso também facilita… Eu acredito que quando a gente termina uma relação, por exemplo, a gente é mais jovem, as coisas são mais loucas, E a gente nunca passou por aquilo. Então, era aquele medo de, tipo, nunca mais vou amar alguém. Meu primeiro namoro. Meu primeiro namoro, quando terminou… gente. Eu chorava. A minha mãe falava assim, esse é o primeiro de muitos namorados que você vai ter. E eu falava… Não. Nunca vou amar ninguém assim. Não, Deus que me livre. Eterno, que eu tenho tatuado no pé, inclusive, abafa. Eu acho que eu nunca sofri tanto como pelo primeiro. Sério? Não, assim, de tão intenso que é quando você é jovem, né? E você acha que aquilo é o fim do mundo. Eu acho que a maturidade… até tem uma coisa que eu gosto da idade, que vai aumentando os números. Não vou chamar de os números, não as vou rugas. chamar de outra coisa, exatamente. Não vou chamar de não vou chamar disso, mas assim, tem uma coisa que a idade traz essa… maturidade, né? Como é bom isso. Por que a gente não tem essa maturidade com 20 anos, gente? Porque senão a gente não ia chegar até aqui. A gente precisa dessa loucurinha dos 20. A gente precisa saber e ter essa intensidade das coisas. Gente, vê a treta das meninas do TikTok, que vocês acompanharam. Uma loucura. Negócio da mais ou menos, não entendi direito, mas um pouco. É um grande surto, mas a verdade verdadeira é que amanhã elas vão estar todas amigas de novo. Melhores amigas e as mães vão estar… Com vergonha. Né? Mas eu torço pra isso. Porque assim, a gente não pode… É uma idade que se a gente se levar tão a sério, aí as coisas caem, né? Viram uma loucura. Porque você precisa ter essa intensidade de tudo pra poder subir os degraus e a gente chegar ao ponto de falar, caramba, não trocaria, sabia? A Fepa dos 40
2. Brincadeira. Será que eu já fiz 42 nesse episódio? Eu não sei, acho que não. Dos 41 anos pela de 20. O corpo, tá? Mentira. Não trocaria. Não trocaria. Eu não trocaria por nada. Eu também não trocaria. Não trocaria por nada. Eu também não. É muito bom a gente poder olhar pra trajetória e se sentir também confortável, né? Eu tô indo por um lugar onde tá tudo bem. Mas eu acho que isso também tem a ver com esse prazer da caminhada que eu tava falando ali, que é de você dar valor ao ordinário, sabe? Sim. A rotina. E isso também é aquela que a gente quer fugir de falar de maternidade, mas é muito inevitável, não né? Dá, porque gente. não dá. É sobre as experiências. Porque muda muito, é isso. Porque o tempo tá escancarado na sua cara, 24 horas em forma de seu filho, né? Você vai vendo que o tempo tá passando, consequentemente, o seu tempo, seu corpo envelhece. Então, a necessidade de cuidar dele pelo caminho. E de que esses momentos de, tipo, eureka, eles são 10% da vida, né? Tipo, é isso, esses momentos de, muita euforia. Então, a vida, ela acontece nos outros 90 mesmo, que você tá ali caminhando. Ou, talvez, a vida acontece enquanto você tá superando aquele término. É muito importante aquele período. Eu tenho percebido uma coisa, tenho trocado com alguns amigos da mesma idade que eu, que andam muito deprimidos, assim. E sempre bate muito, sei lá, toda vez que a gente tá trocando ideia e conversando, acho que bate muito nessa tecla do que você trouxe. A referência da euforia que era os 20 anos. Uhum. A referência que se tem, mas eu era muito feliz, eu era muito alegre. Claro, não tinha responsabilidade nenhuma, você não tinha metade morava no dos apartamento boletos do pai, vivia de festa em festa, de ressaca em ressaca, de Paris para Nova York, nananana, e de repente você vira uma pessoa adulta, de fato, com responsabilidades e contas, que você não tem. E aí fica essa referência de, mas eu era feliz, mas eu não ficava deprimida, mas eu não sei o que. Eu falava, cara, tem que achar um outro parâmetro de vida. Com certeza. Tem que achar um outro lugar, porque assim, isso não existe, mas não tem como, não vai existir. Não, então, não se a sua volta. referência ficar o tempo todo naquela euforia, eu era feliz, eu vivia assim, eu vivia assado, tipo, acabou, realmente. Nesse lugar da nostalgia, né? Que Exatamente. dá um ótimo episódio também. Vou levar essa pauta para um próximo. Porque realmente… E eu vejo real, muitas pessoas ao meu redor, deprimidas, paradas nesse lugar do tempo. Mas eu era feliz, eu vivia assim, eu vivia assado. E assim… Isso e o agora escorrendo pelas mãos no processo, né? O agora tem indo uma embora. coisa que a gente, né, tá falando sobre o passado também, que é importante, porque é a nossa história, e a gente tá falando também sobre o tempo, então se esbarra, não tem jeito. Mas tem alguma coisa em vocês que o tempo não curou? Só reorganizou, de uma certa forma, mas… Nossa, acho que tem muitas, né? Sério? Aham. Como que a gente é muito oposto. Mas é isso que é maravilhoso. Ainda mais como dupla, gente. acho que funciona muito esse lugar da dupla ser diferente. Vai sua lista. Vixe, vamos começar pela infância. É. Sei lá, por exemplo, vou começar pela infância mesmo, vou baixar, astralizar um pouco. Mas sei lá, eu sofri muitos abusos na minha infância. Uhum. Alguns deles, eu só tive noção há muito pouco tempo. Uhum. Na gestação, né? Acredito. Foi até um processo do porquê que eu fiquei doente depois de sair e muita análise muito bem assistida, né? Do alto do meu privilégio de poder contar com tantos profissionais ali, que tipo, eu lembrei de coisas, de abusos muito pequenas, de 3 anos de idade, 4 anos de idade. Então isso tá resolvido de uma certa forma, mas isso volta, né? Volta na minha filha, volta… Sei lá, eu vejo… eu já falei pra minha cunhada, tipo, eu não quero que minha filha sente no colo do avô. E tipo, imagina, meu marido me olhou assim e falou, oi? Tipo, porque eu sofri isso. Então, tipo assim, e não tem nada a ver com a minha filha. Então, por mais que isso esteja de alguma forma resolvido, curado, não sei que palavra usar, reorganizado, vamos colocar assim… Isso volta na minha filha, né? Isso volta em algumas coisas. Porque não deixa de ser cíclico, né? Esse lugar. Exatamente. Eu te entendo muito nisso, porque eu passei também por abusos na minha infância. E é muito doido, porque… Durante um bom tempo, isso adormece, né? Você esquece.
E é muito doido, às vezes… os gatilhos. Os gatilhos que dão quando alguém… Tipo, a pessoa é uma pessoa que o nome surge de vez em quando. Alguém fala desse ser. E aí, eu fico, né? Me dá uma coisa… Eu esqueci, veio muito tempo depois pra mim também. E quando a Pilar nasceu… Eu estou vivendo momentos, assim, onde isso tá cada vez mais latente. Onde eu estou precisando tratar isso de uma forma muito profunda e dolorosa. Sim. Porque é o tempo que pra mim passou, mas que o dela tá começando agora. Onde eu também me vejo, às vezes, falando até com o Vitor. Do tipo, não faz assim… Não pega desse jeito. E aí, não, calma, para. Sim. Mas, por exemplo, eu me separei. E uma das coisas que eu combinei com o Vitor, que é o pai da Pipa, é sobre ele não dividir o apartamento com nenhum amigo. Falei, minha filha não vai frequentar um apartamento onde, se você for dividir com algum homem. E a gente tenta proteger mesmo, porque a gente se encontra e é, sem dúvida, algo que o tempo não tem como curar. O tempo pode reorganizar, mas não tem como curar. É uma coisa muito profunda mesmo. E é isso, eu acho que aí eu fico atenta pra cuidar, pra tentar proteger onde tá meu alcance, mas sem passar o trauma pra ela. Sim, né? Elas não têm nada a ver. Exatamente. Com isso, então é uma coisa muito difícil. E, sei lá, meu pai saiu de casa muito cedo, traiu minha mãe muito. Eu reproduzi isso muitas vezes nas minhas relações. Fui traída 1 zilhão de vezes, né? Reproduzia, pegava o mesmo estilo do meu pai. Então, assim, todas essas traições que eu vi assistir com a minha mãe e depois se reproduziu na minha vida, o quanto isso… De novo, acho que tá muito bem organizado, graças a Deus. Mas assim, a minha vida inteira, minha terapia foi em cima disso, sabe? Tipo, eu não confiava em ninguém, não confiava em relação, não acreditava em relação. Então, de novo, tá reorganizado, mas vira e mexe, calma. Mas não cura. Calma, é outro lugar, você tem uma outra história, você construiu uma outra história. Isso é seu passado, isso não é o dia… Então, você o tempo todo tá se reorganizando dentro disso, gostei, assim. É boa essa palavra mesmo, reorganizar. É muito. E… que mais? São muito, eu acho. Jofinha, você tem algum, enquanto a Tayla pensa, mais 7 momentos que não curou? Porque você falou assim, a gente é muito o oposto. Porque a sua vontade, antes de ouvir a gente falar… Se eu fosse responder sem pensar, eu diria que o tempo curou cura tudo pra você. Pra mim, Claro que tem coisas, assim, a falta da minha avó, sim, né? Não tem como, mas assim, eu lido com ela… Eu vejo quase poesia na saudade que eu sinto, mas não deixa de curar, entendeu? né? A morte de alguém que, de uma certa forma, foi pela lei natural da vida. Você sabe exato. que isso, de repente, vai acontecer. Mas eu acho que esses traumas muito… pesados, profundos mesmo, né? Tô procurando a palavra. Isso porque realmente… eu vou poupando alguns. Você falou da perda do sua avó. Eu falei, tem a perda do meu pai. que foi suicídio. O pai da Tayla tirou a própria vida. A Tayla, o jeitinho dela, né? De lidar ainda, o jeitinho dela de se defender da vida, né? Não, mas assim, é isso. São tantos traumas, né, querida? São muitas camadas. A gente vai reorganizando pra viver, né? E tem que se reorganizar. Mas você reorganizou bem. Graças porque olha a Deus. Onde você chegou. Pois é. Outra coisa que o tempo curou em relação a você foi o fato de não querer ter filho. Foi. Você não queria? Eu tinha pavor. Não é que eu não só queria. Eu tinha, assim… Eu falo, nas minhas orações mais íntimas, profundas, minha com Deus, eu falava, por favor, faz isso comigo. Sério? Você não queria? Não queria mesmo. De pedir pra Deus. Orava. De pedir pra Deus. E aí? E aí que o tempo curou. Também eram traumas, né? Primeiro de saber da minha infância, né? Da minha infância… Nossa, tem muita coisa que o tempo curou em você. Muita. Posso falar mais bonita de todas? Posso falar mais bonita de todas? Mas ela tem seu. Dela. É que eu conheço ela muito bem. Mas tem uma que eu amo, sua. Que o tempo curou. Que é de se deixar ser amada. E foi muito difícil pra ela. Muito difícil pra ela. Peraí. Já que a gente tá sem tempo, vamos abrir essa agenda. Aqui. Vamos abrir essa agenda. A gente dá a mão e chora. O que vocês acham? Eu já comecei. Mas é muito, porque assim, a Tayla tinha essa dificuldade muito grande. A gente ficou amiga… tô saindo um pouco da pauta, mas eu acho que a gente ficou amiga em Nova York por falta de opção. Por falta de opção, porque tava as duas sozinhas, a gente precisava de companhia pra um show e foi. E eu falava, essa menina, ela não confia em ninguém. Ela não… Que pessoa desconfiada, que pessoa reativa.
Por isso que as pessoas têm gente que tem uma impressão da Tayla lá de trás, essa armadura dela. Hoje em dia eu acho que o Mil e Uma desconstruiu bastante essa imagem, as pessoas puderam enxergar ela. Mas era uma dificuldade tão grande que ela se boicotou tantos anos, a vida inteira. E o Renato, quando chegou, eu tive essa conversa com ele algumas vezes, assim, tipo, no começo dela, tipo… Não, tanto que ela já contou essa história, né? Que saiu correndo pela escada no primeiro encontro, do tamanho do desespero. Ela pode contar. Mas ela não conseguia, tipo, pra ela era muito difícil permitir ou aceitar receber amor. Não era nem permitir, receber nem amor. Era tipo, saber e o tempo receber. Curou? Curou. Mas é isso, eu acho que achei fofo, ela dando quando curou. Curou, mas eu acho que é isso. Tá ligado com tudo tá ligado com todos os… Tá ligado 100% com o decidir ser mãe. Sim. E tá ligado totalmente com o que eu ia responder do ser mãe, que é a minha infância. Eu tive uma infância onde eu não recebia amor mesmo. Mesmo, assim. Amo minha mãe, ela tentou dar o melhor dela. Hoje eu entendo muito. Falei com ela esses dias, quando eu tô aprendendo a entender tudo que ela abriu mão, tudo que ela fez, o jeito que ela conseguiu maternar. Mas ela também não é… Aquela velha história, né? Os pais não passaram amor. Minha mãe foi receber o primeiro abraço do pai com 17 anos de idade. Então, ela também foi mãe com 17 anos de idade. Então, não me esperava, não me desejava. Depois de 2 filhas, um casamento fracassado, um marido alcoólatra. Então, ela não soube demonstrar esse amor afetivo, de confiança, de entrega. Então, isso não foi construído na minha infância. E nem recebido por nenhuma outra pessoa. Então, o tempo também curou a sua relação com a sua mãe. Caramba, gente. Olha o tempo, gente. Só pode falar tempo é maravilhoso. Dele, não, gente. O tempo é maravilhoso. Por isso que o Gil cantou, sabe, sobre o tempo, Caetano, todos eles. Ele é maravilhoso, mas algumas coisas tomam muito tempo. E aí a gente não pode deixar esse tempo todo que toma… Eu amo o tempo. Escorrer pela mão, entendeu? A gente tem que fazer o melhor que a gente puder, inclusive no pior cenário. E vocês não acham que às vezes, não romantizando a dor, mas já romantizando também um pouco isso? Porque, né, a dor no sentido as nossas, né? Que temos as nossas vidas, nossos privilégios e tal. Mas vocês não acham que tem esse lugar de… Já vem junto com essa volta por cima, com uma força de aprender, aí você sai mais forte, e aí lá embaixo tem um trampolim, e do chão eu não passo. Cara, tem gente que passa do chão, cara. Eu acho que tem gente que… Não, eu nem falei nesse lugar. Não, mas tem gente que… Porque sim… Né, que é difícil a gente falar que o tempo vai curar. Às vezes não cura. E às vezes toma o tempo, a gente não tá falando de quanto tempo. Às vezes o tempo leva 10 anos. Às vezes o tempo leva muito tempo. Né? É isso que eu tô falando. Às vezes o tempo precisa de muito tempo pra operar. Então o que você vai fazer durante esse tempo todo? O que a gente faz? É porque é muito doido. Cada ser humano é um ser humano muito… Eu sou de 3 irmãs, né? Sou eu, a caçula e mais 2. E é muito doido quando a gente para conversar sobre um trauma da infância, que as 3 viveram na mesma casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe, ao mesmo tempo, toda a mesma realidade. E eu e minha irmã mais velha, a gente tem os mesmos traumas, os mesmos… E a minha irmã do meio, completamente diferente. Ela olha, não tava lá. Não, ela fala, gente, mas isso eu sei que o pai batia na lição de casa. Mas, poxa, ele pelo menos sentava com a gente… Tentava ensinar alguma coisa pra gente. Ela via o outro tipo, lado. Você entende como o ser humano… Porque quando você fala, tem gente que passa do chão. Eu nem acho que tem gente que passa do chão. Acho que tem gente que chega no chão e não sai do chão. O chão não passa. Perfeito. Verdade. Porque, de novo, cada ser humaninho tem o seu jeito. Tem seu jeito, seus limites, suas dores. Encara as dores de uma forma diferente. Que a Jufa viveu há pouco tempo, né? Que foi o tratamento do seu irmão, Sim. né? E que é algo que… O tempo, ele cura e ele também assusta, porque ao mesmo tempo pode ir por um outro caminho, né? Quando a gente fala de doença, né? O João, ele teve um câncer, né? Ele teve no testículo. E aí, quando vem um diagnóstico desse para uma família, a família inteira adoece junto, né? Porque vira não só a família, como os amigos. Adoece e se cura junto. É muito louco. Como que isso bateu, assim, no sentido… O que vocês fizeram para esse tempo passar e as coisas… É um susto muito, muito louco, porque você não espera, né, uma pessoa tão jovem ter um diagnóstico, o que é falta de conhecimento, porque é um câncer que dá em homens jovens. Ele não dá, é muito raro dar em um homem mais de 45 anos. Óbvio que num primeiro momento é um grande susto. E daí,
a família inteira pausa, dá a sensação de que eu tava num hotel, parque aquático com a minha família, quando o meu irmão me mandou por mensagem. Ele não conseguiu me ligar. O meu pai estava internado, se recuperando de uma cirurgia no coração. Minha mãe internada com meu pai. E eu tava com a minha filha, minha enteada e o Guto num parque aquático, aqui perto, a 2 horas de São Paulo. Meu irmão me manda mensagem de texto me contando o diagnóstico. E meu pai tinha feito uma cirurgia do coração um dia antes. Então, primeiro foi um susto do tipo… Primeira vez eu vou ter que decidir pelo meu irmão o que eu vou fazer sem ouvir o meu pai. E meu pai sempre ocupou esse lugar de conselheiro. Eu poderia fazer sempre o oposto do que ele dissesse, mas tudo na minha vida sempre foi muito dividido ali com ele, com meu pai e com a minha mãe. Então, eu já sabia que eu não poderia falar pra eles, que eu teria que agir rápido, decidir, porque já no pronto-socorro já mandaram ele operar. Então foi um susto. Então a sensação… E aí eu olhava aquele parque aquático, e aí é muito louco essa coisa do tempo, né? Tempo e espaço, assim. Eu olhava aquelas crianças, aquelas famílias no parque aquático, e só o meu corpo tava lá. Falava, parece mentira. E eu falava, essas pessoas estão vivendo… Elas não sabem o que precioso… E eu não sabia, até 10 minutos atrás, eu tava aqui até meio com preguiça de entrar na água com a minha filha. É isso do ordinário mesmo, assim. E agora eu tô toda arrepiada, porque de fato eu olhava aquilo e falava, cara, que poder. Eu até falei no meu story assim, se você estiver tendo um dia banal, sem grandes notícias, comemora. Porque isso é muito precioso. E aí eu voltei correndo, e o que eu sempre tive muita certeza da cura. Tipo, tinha muita certeza, a gente descobriu um pouquinho avançado, já tinha dado metástase no pescoço e no abdômen. E o meu irmão também encarou tudo com muita leveza, assim. Então, eu acho que foi um processo muito maravilhoso, porque trouxe a minha família toda pro presente. E olha que presente horroroso que ninguém quer passar, né? Isso que você tava falando. Como vocês fazem aí num presente que não é o que você deseja viver? O melhor que eu puder fazer dele. Então, eu até ia trazer o meu irmão, porque é um exemplo bem, bem real e atual e fresco, né? A gente tá vivendo isso, assim, ele tá em remissão há 2 semanas. Graças a Deus, se Deus quiser vai ficar pra sempre. Mas a gente começou a fazer o nosso dia melhor todos os dias, mesmo na merda. Sim. Então assim, aí é isso. Todos os dias, como é que a gente vai deixar o nosso dia aqui um pouquinho melhor? Vamos fazer uma panela de brigadeiro? Ah, agora já não pode mais comer o brigadeiro. Então vamos jogar aquele jogo que você gosta? Então vamos fazer aquele… E isso em outras coisas, não só na sua relação com seu irmão, mas também na sua relação com seu marido, na sua relação com sua filha. Com todo mundo. Não, leva uma família inteira a recalcular, até todo mundo entender o que tá acontecendo. E isso que eu falei do parque aquático, eu acho que acontece com a família toda. Então, por exemplo, meu irmão é padrinho da Cora. E ele sempre foi um padrinho muito presente. A cada 10 dias, pelo menos, ele tá em casa pra ver. Criou-se uma rotina deles fazerem FaceTime 1 hora todos os dias. Que se mantém. Que talvez se isso não tivesse acontecido, ia ser de 10 em 10 dias. Ali, ele não podia ir longe, né? Durante os 3 meses de tratamento, quase 4 ali, ele tava restrito. Então, a gente grudou muito nele. Então, domingos à tarde, de sessão pipoca. Tipo, eu tenho uma foto que eu… quero emoldurar, que é ele, a Cora e minha mãe, os 3 de mão dada vendo o filme uma tarde inteira. Que talvez a gente não ia estar perto naquela hora. Não, e que talvez esse momento seria só mais um momento originário. Você não seria um momento onde você iria olhar e falar… talvez a minha mãe nunca ia deitar na minha cama com ele, da mão, sabe? Né? Umas coisas que, tipo, te trazem e que eu não quero perder. E que eu olhei no olho dele e toda hora a gente se olha e a gente sempre foi bom de comemorar a vida, assim. Antes disso… sempre já era uma família, né? Tipo… Mas agora, mais do que nunca, eu acho que trouxe… A importância do momento presente e o melhor que a gente puder fazer, mesmo quando estiver na merda, entendeu? Tipo, criança também tem esse poder, né? Vocês não pensam nisso? Caraca, às vezes eu acordo, eu falo assim, não queria o dia de hoje. Aí vem aquela coisa daquele tamanho. Eu tô meio emotiva hoje, né? Esse assunto tá profundo, né? Aí vem e faz assim, que ela faz isso pra todo… Fernandinha, né? Não. E fazendo não sei o quê.
Acabou. Gente, como é que pode, né? Tanto poder. É uma coisa de louco. E é uma coisa que demora um tempo também pra nascer, demora um tempo pra tudo, né? Pra vir essa perfeição, né, na gente. A gente fica ali gerando, até acho que pra gente entender o que tentar, né? Entender o que vai acontecer com a gente ali, né? Eu quero saber se vocês sentem igual. Eu já tô numa fase, tipo, eu já tenho medo do tempo. Então, eu tô com tanta essa necessidade, com essa urgência de usufruir e gozar o melhor que eu puder. Mesmo com se for a merda que a vida me apresentar pra hoje. Eu vou usufruir o melhor que eu puder. Então, se ontem eu estava na merda, eu vou ligar pra minha melhor amiga e eu vou chorar com ela e aquilo vai não passar. estou romantizando, tá? Tipo, espero que não esteja imprimindo uma romantização. Não tá imprimindo. Mas, por outro… me avisa, pelo amor de Deus, você é boa de… Tá bom. Mas, por outro lado… Calma aí, por que eu tava falando isso? Caceta. Da criança, que eu falei. Do tempo. Mas, por outro lado, também, eu preciso, tipo, degustar cada segundo. Porque, assim, gente… O tempo pra gente, assim, eu já fico desesperada. Às vezes eu faço umas contas… De, tipo, minha neta, se a Cora quiser ter filho… Eu juro amo. por tudo. Tipo assim… A controladora. Não, amiga, da minha saúde Imagina, claro. Não, só estamos fazendo conta. Viva. Eu tô viva. Tipo, será que eu vou estar viva e eu vou ter saúde pra pegar uma criança no colo? Não é nem zero controladora. Assim, eu tenho 41. Vamos fazer esse cálculo agora. Se a Pilar tiver filho com a sua idade, você vai ter 80. Acabou pra gente. Não, mentira. Então, esse é o meu desespero, é essa conta. Não, 80. Imagina, se os 40… Hoje em dia, uma mulher de 40 é completamente diferente. Vê o próprio elenco de Vale Tudo lá que viralizou, né? Como era antes e como é agora. Gente, parece que o Antônio Fagundes, na idade do Renatinho, tinha 50 anos. 50 anos, era outro lugar. Exatamente, era outro lugar. Como vai ser os 80? A gente vai ter uma temperatura de uns 65, talvez. Vamos pensar nisso. Então, mas amiga, eu parei de fumar pensando nisso. Eu parei de fumar pensando nisso, óbvio, né? Saúde, né? O diagnóstico também me trouxe isso. Mas eu parei de fumar, comecei a me exercitar, que eu nunca fui de me exercitar. Tudo isso pensando nesse pânico de querer que o tempo passe mais em câmera lenta. Porque do tipo de… Não sei, meu pai, ele tá muito saudoso. Então, ele fala umas frases. Esses dias ele falou pra mim, eu tive uma notícia de trabalho muito boa. E eu tô com 39, né? Vou fazer 40. Em janeiro eu faço 40. Aí meu pai falou pra mim assim, os meus 40… Foi o auge da minha vida de trabalho. Pra mim vai também. ser o seu também, ele me falou. E aí me deu um negócio, e vendo o olhinho dele, muito saudoso de um tempo. O meu pai é muito saudoso, né? Meu pai trabalhou a vida toda. Eu acho que ele tem essa dor de eu parei. Tipo, de olhar pra trás e saudade daquilo que ele foi e gozar pouco do que ele é hoje. Tomara que ele não ouça isso, ele não vai ouvir. Ou talvez, não sei se ele vai ficar feliz porque eu tô elaborando, falando. E eu não quero… Passar por isso. Sim. Chegar lá saudosa de quem eu fui. Eu quero chegar lá tendo aproveitado muito tempo, feito o melhor que eu puder com ele. Sim. E orgulhosa. E confortável onde você estiver. Aonde eu estiver e quem… Claro. Mas é pra isso que a gente trabalha, entendeu? Tanto, é pra isso né? que a gente também faz muita terapia, né? A gente tá tentando a cabeça chegar nesse também, lugar. né? Tipo… Esse medo aí que você tá falando em relação ao seu pai, agora que você falou, do tipo de olhar pra trás e se sentir… mais confortável e com uma saudade daquilo que você era, do espaço tipo, que você melhor já passou. Do melhor do que hoje. Eu tenho tios, né, que é os pais de um amigo meu que mora em Salvador e que eles têm 3 filhos, cresceram os 3 filhos, viraram assim caras muito bem-sucedidos. Eles trabalham, né? O tio Rodolfo trabalha. Não, hoje ele já se aposentou, mas ele faz coisas do que ele ama fazer, do que ele gosta de fazer. A tia Lisa tem a vida dela ali completamente organizada. Eu vejo o quanto a caminhada deles foi para eles chegarem nesse lugar com essa saudade, no sentido assim, feliz com a caminhada, história que escreveram, mas assim, que bom que a gente tá aqui agora curtindo os nossos netos, sem os avós que todo mundo vem na casa, podendo dar para essas crianças, né? Isso. Esse clima, esse ambiente, passar o verão na casa, tal. Eu tenho eles como um exemplo eu do tenho tipo casal assim, de meta também, casal que é a minha meta, cara. eu tenho também. Quando eu crescer, eu quero estar assim, eu sabe? Eu tenho também. E aí eu já tô mexendo meus pauzinhos do que eu posso hoje pra chegar lá nesse… Ela vai criar um festival, né? Porque ela falou assim, eu quero uma coisa grande. Esse negócio de festival, por exemplo, festivalzinho.
é uma ideia sua que surgiu a partir de uma coisa que você vivia muito, a Tayla. Quando você falava em festival pra mim no Brasil, eu lembrava de vocês. Porque, né, tipo, tinha uma coisa dos looks. Óbvio, vocês eram minhas amigas, eu acompanhava também mais de perto. Mas eu sempre olhei muito pra vocês como um festival. E vocês eram uma dupla, né, de festivais. Tava tão na sua cara, né? Então, nossa, que muito. loucura. Quando ela falou, eu falei… Nossa, por que claro, não? como não? Como que ainda não tem? Como que ainda não fez? Tipo… Não. E muito doido. Mas eu morri de medo, né, Não, Marida? morreu de medo. Que Uma semana antes de eu anunciar no meu Instagram, Instagram, eu comecei a chorar com ela no camarim do 1001. Mas falando, eu não vou lá. Você vai, mas isso é a uma ideia coisa é muito que é muito doida, se a gente parar pra pensar, que às vezes algumas respostas estão na nossa vida, né? Na nossa frente. É tudo tão mais óbvio e a gente às vezes fica… Mas às vezes a gente fica porque a gente não quer ver, né? Eu Ou sinto muito a gente isso. Tá acomodada. Exatamente, não quer ver. Tipo, às vezes você tá, tipo… Ou você… A gente tá falando do tempo, né? Sei lá, às vezes a resposta já tá na sua frente, o caminho já tá ali e você tá presa numa coisa do que você queria, do que você ficou apegada. Do que você acha que Exatamente. E o negócio, a resposta tá na sua frente. Uma nova oportunidade de relação, de emprego, de carreira, de trabalho, sei lá, o que for, o dilema, o surto do momento. Tipo, pô, eu vejo isso várias vezes. Eu falo, caraca, tá aqui, ó. Tá o mundo, o universo todo te apontando pra cá. E às vezes é bom você dividir com alguém, porque às vezes essa pessoa tá de fora, né? E ela vai te falar, você tá tão apegado num passado ou num agora vamos mudar conformismo. o negócio do tempo, que a gente tá muito profunda. Eu vim agora pra um lugar assim, tempo… Me veio vontade de falar de sexo rapidinho. Tempo pra transar. Do nada. Vocês passaram por isso? Lá atrás, Até quando hoje. vocês eram solteiras. Um dia vocês foram, vocês lembram? Não. Um dia vocês foram solteiros. Não, esses dias a gente tava com… Eu falei pra você, vamos pra Nova York… O que vem na nossa cabeça? Vamos separar, Não. vamos pra Nova York. Não, a gente falou, vamos pra Nova York. O que a gente queria? Comer macarrão, tomar vinho e ver teatro. É a nossa memória, o que sobrou na nossa na lista, na wish list. Em brechó. Compras, comida e Broadway. Tá, mas existe um negócio que chama sexo. É muito louco. Parece que sério? se usa. Sério? Tá usando? Brincadeira. Mas não tinha esse lance de quanto tempo demorar pra, sei lá, transar com alguém. Vocês tinham isso com vocês? Eu nunca tive. Não, pera, não entendi. Amo que Você pode transar no primeiro encontro ou você tem que esperar um tempo? Para com isso. Não tem. Olha não quem tinha é isso. disruptiva. Você não… Tem tempo, né, Tayla? Tayla me dá não um tem tempo, vai. Você Se nunca eu não teve tenho, isso, imagina nunca Tayla. tive isso. Nunca. Você nunca miguelou, assim, tipo, sexo não pra, tipo… Às vezes eu não tinha… Por mais que pareça ser tudo isso, eu também… Eu tinha que ter um envolvimento ali. Tinha que querer muito pra transar com a pessoa. Não transava assim, tô sem fazer nada, vamos ali dar uma transada. Não. Ou já tava envolvida, já tava apaixonada, eu já tava de olho há um tempo, eu já tinha uma negociação, já tinha uma coisa. Ou mas nunca isso do tipo… Ou acontecia. O Renato, eu conheci. No primeiro dia que eu conheci ele, transamos. 15 minutos depois, né? Não, foi 15 minutos depois. Foi um tempo depois. Teve um trabalho, teve o jantar, teve um tempo. Mas enfim. O Guto também transei no primeiro. Mas nunca… Nossa! Mas nunca num lugar do tipo… Ai, não posso transar, sabe? Se nunca for nesse lugar, não posso transar no primeiro encontro, posso transar ainda, porque eu não conheço ainda, não posso transar. Muitas, principalmente mulheres, acham que precisa de um tempo pra isso. Ou pra elas, porque eu acho que eu respeito, cada um pensa de um jeito, né? Do tipo, tem aquelas que são demissexuais, tem que se envolver. Tem, não. É isso disso que eu tô falando. Acho que mas também tem uma gente que coloca isso como, não posso transar, porque tem que passar um tempo pra eu poder transar de novo. Eu tinha uma coisa que eu só namorava os caras que eu transava de segunda. Isso foi uma coincidência. Então, os caras que eu transei de segunda, eu namorava. Aí, quando eu já gostava do cara, eu falava, não posso dar de primeira. Mas aí virou superstição. Porque o meu cara vai transar de segunda. E aí virou superstição. Eu ia namorar com quem transar de segunda. Então, agora, minha filha, eu tô, de primeira mesmo, porque eu não quero mais namorar. Não quer mais namorar? Cara, eu acho que isso agora não. É um machismo tão bizarro, é tudo tão… sei lá, tão bizarro. Não, mas que… foi só pra descontrair mesmo. Entendi. Só pra gente mudar o nível. Ela entendeu o toque, né? Não, foi só uma brincadeira. Foi só uma brincadeira que eu lembrei. Não, muita gente, né? A Jufa nunca teve isso, né, Jufinha? Do com o quê? De sexo também, de tempo, de… Não, eu acho que meu termômetro sempre foi a vontade mesmo. É que eu nunca fui aquela a amiga que…
Nossa, tô sem transar há X dias. Tipo, pelo amor de Deus, preciso rola, transar. Né? Tô há muito tempo sem transar. Eu tô fico há 6 meses ótima sem transar. entendeu? Tipo, enquanto solteira, eu ficava ótimo. Também nunca foi aquela, não, preciso pegar alguém, preciso transar, pelo amor de Deus. Eu também não. Gente, eu descobri tarde o vibrador. E, aliás, mudou a minha vida. Mudou e eu também a perdi minha. completamente essa urgência em precisar transar. Então, pra eu transar, eu realmente tenho que estar com muita vontade. Agora, se é o primeiro, o segundo, o terceiro encontro… Tanto faz. Pode falar foda-se. Né? Pô, mas gente, tá doido. Foda-se. Agora é o momento do Surto News. Homem é resgatado no Monte Fuji, volta pra pegar o celular e precisa ser resgatado de novo. Para. Mentira. Deixa ele lá. Isso é verdade? Gente, eu gostei que começou… Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Eu gostei que começou com a justificativa pra tudo isso. Homem é isso! Exatamente. Perfeito. Homem é resgatado. Você provavelmente não vai ler sobre uma mulher. Não, sabe a chance da mulher… Esqueceu o celular no Monte Fuji. Não, e voltava… Gente, que surto. Não é possível. Não, também desacredito. Não consigo nem comentar um negócio desse. Essa altura da vida, eu tacaria ele dentro do buraco do… Que tinha nesse celular também pra voltar pra pegar. Comprar outro, não. Também não dá. A pessoa tá no Monte Fuji lá. Que loucura. Tem mais coisas sobre essa matéria? Tinha na Folha de Tem, São Paulo, ele foi Branda. fazer uma trilha. Ele era um estudante chinês que mora no Japão. Ele foi fazer uma trilha. Só pra eu saber. Agora fiquei curiosa. E aí, ele tava perdido e tal. E ele foi encontrado por um alpinista. Um cara ali na trilha a mais de 3 mil metros de altura. Agora que eu entendi. E aí, ele foi resgatado. Só que ele… Falou, esqueci, tipo, o celular tinha o colega perdido. tirou ele de lá. Não é que uma equipe de resgate veio, velho. O coleguinha Não, foi tirou ele de lá. alpinista E daí X. ele voltou pra merda pra buscar o celular. E se perdeu e de daí novo. vai… mas esse justificou Não, pra você? Não. Não, que eu fiquei pensando, se fosse uma equipe de resgate, ele ia estar amparado pra voltar com a equipe buscar, Aliás, entendeu? Minto, perdão. Ele Mentiu. primeiro foi resgatado de helicóptero, e aí depois ele voltou lá, e aí um alpinista piorou de achou ele novo. perdido e resgatou ele de novo. Gente, eu não tenho… Eu não sei o que… Não tem tempo pra isso. Não tem tem tempo tempo. pra esse homem. Próxima. Bom, a próxima envolve homem também. Claro. Óbvio. Homem ajuda a vítima de capotamento e tem veículo furtado pelo motorista que ele socorreu. Não acredito. Pera. Gente. Volta que agora eu fiquei confusa. Não acredito. Não, calma. Sacanagem. Um carro capotou. No que o carro capotou, um homem parou e falou: vou ajudar esse ser humano que capotou. Uma alma boa. Aí ele foi lá ajudar o ser humano que tinha capotado, roubou ele. Não, exato. O cara Foi achou embora no carro dele. o carro capotado com 3 pessoas inconscientes. Ele foi lá ajudar. Não é Uma possível. das pessoas retomou a consciência, saiu do carro capotado, roubou o carro dele e vazou. Tá, pera. Isso é no Brasil, claro. Sim. Óbvio. Tá, pronto. O comentário sobre essa maravilha já tá aqui. Gente, Homem no Brasil. Gente, mas Isso peraí. é só brasileiro, né? Não, como assim, gente? A gratidão. Sabe? Não, mas como a Ele pessoa… devia estar em fuga de alguma forma. Tava em fuga, será? Podia estar em fuga e, E por aí isso que já eu capotou. já imaginei essa cena aqui. Eu, Ela já justificou. roteirista louca. Já, porque Já eu falo, cara, justificou não tem de uma outra, certa forma. não tem outra explicação. Outra explicação. Ainda mais porque abandonou os colegas amigos ou a família inconscientes. inconscientes ali. É, ele tava em fuga, com Não, certeza. ou então também ele acordou Imagina, eu panicado, capoto né? com vocês duas. Vocês duas inconscientes, eu pico minha mula e deixo vocês lá Tá paradas. devendo, né? Porra. Tá devendo. Não, Tem não mais dá. uma, Lê? E os colegas falaram que não conheciam ele muito bem, assim, que era um cara que tava junto. Não Tava, sei, é né? fugitivo, Vamos né? ver. Eu vou Essa escrever sobre história. isso. É. Vamos uma lá boa, pra boa história. última. Né? Peraí, cadê aqui? Homem… Ela… Não. Essa envolve cachorra. Cachorra? É, uma cadelinha, uma salsicha, estava desaparecida há mais de 500 dias numa ilha na Austrália e ela foi localizada em câmeras. Teve uma operação de resgate para resgatar ela com a camisa da dona e tudo mais. Só que aí no resgate, ela fugiu de novo. Mas calma, ela foi já foi Ela- mas pega, Olha, tá se em ela casa. que tá fugindo, ela não tá querendo Gente, ela muito tava voltar. dando um rolê, ela tava tomando um tempo pra ela. Gente, entendeu? 500 dias, é mais de um ano. Ela tava feliz da vida nessa Exatamente. ilha. Aí falaram assim, vai voltar pro apartamento E com aquela olha, dona maluca. Ela que não quer, queria. Quer Não ficar queria. ali.
E outra, negócio de cachorro, gato, eles têm um negócio de gente, o cheiro do dono a quilômetros. Eles mudam de cidade de o que for. Cidade é bem mais exagerada. É porque meu pai tentava sumir com os gatos lá de casa. Ele levava pra outra cidade, os gatos voltavam. Ai, mentira! Juro. Que amor! Bom, esse foi o Surto News. Obrigada, Alexandre. De nada, beijo. Ai, podem tirar o fone, tá, meninas? A gente já tá indo pra reta final. Tem algum tempo que vocês gostariam de revisitar? Tipo, rebobina aí que eu quero viver isso aí de novo. Vários. Não. Olha como a gente é oposto. Olha, é mesmo. Não quer voltar. Ai, não, eu tô muito, muito, muito feliz onde eu tô, onde eu cheguei, assim. É óbvio que, um dia, um tempo, eu acho que é diferente de um momento. Sim. Um tempo, não. Um momento, vários. Nossos festivais, um pôr do sol no festival. Agora, um tempo. Teve uma coisa que aconteceu comigo, acho que a Júlia tava, sobre voltar, assim. Claro que é uma bobagem que eu vou falar, mas quando eu me separei, alguma amiga chegou e falou assim na roda: você viu, né? A Fepa separou. Aí ficou um clima, assim, todo mundo em silêncio. Eu te contei isso. Aí uma chegou e falou assim: dá uma invejinha, né? Eu te contei, eu tava muito bom. Todas casadas e tal. Então, em algum lugar corajosa, tipo, né? Que inveja. Que inveja, né? Então, eu acho que toda mãe tem, em algum lugar, a vontade de voltar pra algum momento. Só que voltar de novo pra essa vida, assim, né? Que é, tipo, será que em algum momento a gente nunca mais vai viver como a gente viveu antes? E ainda bem, no meu caso, né? Eu não queria. Quando eu digo de revisitar, zero tipo ir viver naquele tempo. Não, tipo, claro que não. Entendi que não, mas quando uma pessoa fala um tempo, né? Acho que seria. Não pensei como um momento, entendeu? Eu pensei em momento, total, porque eu também tô muito, muito feliz, assim, no meu momento presente, mas tem vários. Até, por exemplo, o meu próprio puerpério, que eu tanto, né, passei por várias fases super, super, super profundas, intensas e tal. Hoje eu já sei que passa. Então eu amaria revisitar com a minha sabedoria de hoje, a experiência de hoje. Tipo, meu último momento com a minha avó, eu amaria passar por ali de novo. Tem vários momentos infinitos que a gente poderia voltar pra esse túnel do tempo. Não, eu viveria momentos vários, com certeza. Agora, o tempo, não voltaria de Nossa, eu tenho muita vontade. E principalmente esse comecinho, né, da maternidade, que pra mim foi tão desafiador. E hoje eu olho pra trás com tanta generosidade, assim, que eu penso, nossa, se eu soubesse, assim, eu poderia ter gozado mais, muito mais do que eu gozei. Uma outra coisa que toma muito nosso tempo e que a gente trabalha com isso, que a gente ganha dinheiro com isso, mas que toma o nosso tempo é a internet, né, gente? Nossa, eu tava vindo pra cá pensando, eu preciso fazer alguma coisa com isso, porque é muito louco. Não, mas é porque, assim, há muito pouco tempo, fui pra um retiro espiritual em dezembro. Você foi? Foi. Maravilhoso. Mentira! A melhor coisa da minha vida. Eu queria morar lá. Mas aonde? No Rio. No Rio mesmo? Depois você me conta no off. Conto. Fiz 2, na verdade. Mas um no final do ano que a gente ficou 4 dias sem telefone, sem comunicação. Zero, não era rede social, era tipo 0 telefone. E no princípio eu falei, meu Deus, como vai ser isso? Meu Deus, como vai ser isso? Mais, né? Mas eu já não… Eu vinha já numa leva leve ali, sabe? Entrava de manhã, via um negocinho, entrava à noite, via um negocinho, tinha que trabalhar. Já tava numa fase leve. Então, e foi maravilhoso esses 4 dias sem telefone. Foi, tipo, incrível. Tanto que quando eu saí de lá, assim, final de semana eu não pegava no celular. Momentos do dia, programava certinho pra não ficar no celular durante o dia. Pegava um pouquinho na hora do café, um pouquinho na hora que ia dormir. E eu consegui um tempo do Neida. Não sei o que aconteceu, em que momento mudou. Que eu não consigo… Eu fui maquiar hoje, tipo, eu deixei o celular carregando. Eu dei um tremelique, assim, mas eu vou maquiar, assim, o celular do meu lado. Gente… Hoje, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa seríssima. Né? Não, num lugar… E, tipo, um intervalo tão curto, assim… O retiro foi em dezembro, a gente tá em maio. Tipo assim, que momento isso virou… Virou de novo, né? Na coisa… nem virou de novo, porque não voltou a ser o que estava. Porque, como eu falei, esses 4 dias já foram tenso, mas eu tava meio que leve. Eu tava numa fase já prestando atenção e num momento leve.
Mas sem totalmente, eu fiquei com medo. Muito louco, né, Mas gente? foi pra um lugar muito pior do que já esteve, sabe? Assim, isso é muito… Mas toma muito nosso tempo. E é uma coisa que quando você vê, você tá ali, assustadora. Rolando aquele… E não é nem que toma o tempo e te fortalece. Não. Toma o tempo e te adoece. Jogado fora mesmo. Exato. É muito difícil você me dizer que você sai daquela experiência leve. Sim. Muito difícil. Assim, eu… Tipo, Até putz, porque vou amar, até porque meu algoritmo só me manda tragédia. É a maioria, assim. Mas também, então, você tá consumindo tragédia. Essa criança sendo sequestrada, não. Olha, é só tragédia no meu algoritmo. Não, vamos dar um up. O meu tá ruim também, de umas coisas. Mas então, eu acho, eu quero, se alguém tiver, assim, eu quero assistir, rolar esse feed de uma pessoa que sai alimentada, sabe? Ou com uma energia leve. Por mais que você vê os vídeos felizes, de alguma maneira tem um esvaziamento. Vídeo porque de gato. sua cabeça é de gato. Te espremendo cravo. Espremendo cravo. Tem gente que gosta, às vezes. Espremendo cravo. Então, eu acho muito louco. Limpando tapete, amo. Limpando tapete? Lavando tapete com VAP, me dá um prazer. Gente, eu nunca Olha vi ele saber isso. que era preta, ele o cara… Nossa, não é um Nunca sonho. Não, ficou presa. Nossa, amiga. Ficou presa. Aqueles vídeos que não mostram nada, que o cara vai, corta a madeira da madeira, racha a madeira, lixa a madeira, não vira nada. E aí tamo lá, Onde vai perdendo parar? um tempo. Porque isso, a gente não vai fazer isso que o homem tá fazendo. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa boa também na internet. Mas que toma o nosso tempo, toma. E eu tomei muito tempo de vocês aqui também. Foi uma delícia. Foi nada, Passou rápido gente. demais. Passou rápido o tempo. Rápido. Tomei tempo dos meninos. O horário do estúdio estourou, né, meninos? Tá tudo bem? Vocês estão com tempo? Tá todo mundo com tempo aí? tempo. Ai, a gente fica aqui sempre com mais perguntas do que respostas. A gente nunca chega a lugar nenhum, mas isso é a vida, não é mesmo? A vida é um grande surto. É um grande surto. Então, obrigada, meninas. Amo vocês. Beijo, Amamos. gente. Até o próximo surto. Grande surto.